Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de uma obra espiritual fascinante, chamada Obreiros da Vida Eterna. Vamos acompanhar uma jornada por diferentes planos da vida depois da morte, sabe? E tudo começa num lugar onde o pensamento, literalmente, constrói a realidade. Imagina só. A história começa num salão, sabe? Um lugar super iluminado, perfumado, tudo num plano espiritual. Tem um grupo lá se preparando para um evento que é, assim, extraordinário. Uma visita celestial mesmo. O clima é de muito respeito. Só que a preparação para essa visita é bem diferente de qualquer coisa que eles pudessem imaginar. E aqui a coisa fica interessante. O guia do grupo, um espírito chamado Cornélio, chega com uma tarefa que, convenhamos, soa impossível. Ele pede para eles construírem, juntos, uma paisagem inteira, usando só o poder da mente, nada mais. E não é cada um por si, não. É um trabalho em equipe. Cada pessoa do grupo fica responsável por uma parte específica dessa pintura mental. Um cuida do lago, outro da árvore, outros do céu. É um verdadeiro teste de harmonia, né? Para ver se o foco coletivo deles está afiado. Só que, na primeira tentativa, o resultado fica meio incompleto. Sabe, a árvore está lá, mas está sem folhas, as margens do lago estão meio vazias. A paisagem existe, mas falta vida, falta aquele detalhe. Então eles ganham mais 15 minutos para refazer o trabalho, para se concentrarem melhor e com mais eficiência. E aí, na segunda chance, o narrador da história tem uma sacada. Ele busca lá no fundo das memórias dele da Terra, lembra de um jardim que a família dele amava muito. E essa conexão emocional, essa lembrança carregada de sentimento é o que faltava. Eles conseguem criar uma paisagem viva, linda, tão real que as folhas até balançam suavemente como se uma brisa passasse por ali. Incrível. E com aquela paisagem mental prontinha, linda, bem na frente deles, o guia Cornélio começa uma prece. Ele pede por inspiração divina, pede para que o grupo seja digno de receber um mensageiro celestial. O clima ali fica, nossa, muito solene. E a prece é atendida. A pintura mental que eles criaram começa a brilhar de um jeito diferente, mais intenso. E de dentro dela, uma figura começa a se materializar. É um ser que parece muito antigo, com uma túnica branquinha e uma luz em volta dele que é simplesmente indescritível. Esse visitante sublime, chamado Asclépios, começa a falar, mas o som que ele emite é... Bom, o livro diz que é inexprimível na linguagem humana. Ninguém entende as palavras, mas todo mundo sente. É uma emoção tão forte que leva todo mundo às lágrimas, despertando neles uma noção da glória da vida imortal. A comunicação ali foi muito além das palavras. Depois desse momento intenso, o grupo tem a chance de fazer perguntas. E a primeira a falar é a irmã Semprônia. Ela traz uma preocupação bem prática sobre os amigos dela que ainda estão na Terra e que sofrem perseguições de inimigos, perseguições que já duram, olha só, quase 30 anos. E a resposta de Asclépios é surpreendente. Ele não faz um longo discurso, não dá uma palestra, ele simplesmente materializa um pergaminho e nele está escrito um trecho do Evangelho de Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, direto ao ponto. A mensagem é muito clara, né? Poderosa e direta. A lição é que os adversários, quando a gente consegue entender o papel deles, na verdade, são um auxílio precioso na nossa jornada de evolução. É uma forma completamente diferente de olhar para os conflitos, não é? Bom, vamos para a próxima pergunta, que também é bem pé no chão. É de um outro membro do grupo, o Raimundo. Ele quer saber como lidar com os próprios colegas de trabalho espiritual, que apesar de falarem de fé, vivem na prática a desunião, a fofoca, o individualismo, uma situação bem comum, né? E a resposta vem no mesmo formato. Outro pergaminho aparece, dessa vez, com uma passagem de Timóteo. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ou seja, a orientação é: não entre na briga, não se contamine. A ideia é fugir dessas coisas pequenas, se refugiar dentro de si mesmo e focar nas próprias virtudes. A pessoa que segue os ensinamentos do mestre ajuda os outros pelo exemplo, sem se deixar levar pela negatividade. A mudança começa sempre por dentro. Depois que Asclépios se vai, o grupo, claro, está cheio de perguntas. E o guia, Cornélio, explica quem ele era. Asclépios é um espírito redimido, de regiões espirituais muito elevadas da Terra.
Um ser que vive num nível que a gente nem consegue conceber e que, para descer até o plano deles, fez um grande sacrifício pessoal. Aí, alguém pergunta: então, esse é o nível mais alto que existe? Cornélio dá uma risada e começa a explicar a escala do universo, que é algo realmente de explodir a cabeça. Ele diz que seres como Asclépios são o primeiro nível, digamos assim. São os mentores da Terra. Acima deles tem outro nível. Esses mentores da Terra, por sua vez, trabalham para um dia se juntarem aos conselhos que governam o nosso sistema solar inteiro. E esses seres superiores residem em planetas como Júpiter e Saturno. E acima desses conselhos do sistema solar, existem seres ainda mais evoluídos, os gênios celestiais, que cuidam de constelações inteiras e que dirigem o nosso sistema galáctico. A escala é, nossa, vertiginosa. E para fechar essa lição de humildade cósmica, Cornélio diz: e sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Pensa nisso. A nossa galáxia inteira é só um detalhezinho. Bom, depois dessa experiência incrível no santuário, a história dá uma virada de 180 graus. O tom muda completamente. O grupo sai daquele lugar de paz e vai para uma região bem mais sombria, opressiva, que fica ali pertinho da crosta terrestre. Esse lugar novo, a casa transitória, é o oposto do santuário. Não é um lugar de aprendizado sublime, mas sim de ajuda urgente. O ambiente não é belo e sereno, é funcional e sombrio. E a localização não é num plano superior, é numa fronteira, bem perto da Terra. É basicamente um posto de socorro na linha de frente. E a gente descobre que essa casa vive sobre um cerco constante de espíritos sofredores, desesperados. Por isso, ela precisa de defesas magnéticas superpoderosas para se proteger. É uma fronteira perigosa, um lugar que exige vigilância o tempo todo, como um hospital de campanha numa zona de guerra. E o perigo, que era só uma descrição, de repente se torna bem real. Um alarme dispara, um guarda entra correndo na sala em pânico e avisa: Irmã Zenóbia, entidades cruéis estão se aproximando. A coisa ficou séria. A diretora do local não perde tempo e ordena que as defesas sejam ativadas. E o grupo, que acabou de sair de uma experiência celestial, é jogado numa realidade completamente diferente. Uma realidade em que o mundo espiritual não é só um lugar de paz, mas também um campo de batalha. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? O que acontece quando a vida após a morte também é uma fronteira?